Garota finge ser esposa de um milionário para ajudar a mãe, mas ele quis que fosse real. Ela só queria salvar a mãe de uma dívida impagável. Topou fingir ser a esposa de um desconhecido por um dia. O plano era simples: sorrir, posar para fotos e desaparecer. Mas o que ela não esperava era o jeito como ele a olhava. E quando tudo deveria acabar, ele segurou sua mão e disse: "Vamos tornar isso real. Inscreva-se no canal para descobrir até onde esse casamento de mentira os levou." O elevador do edifício empresarial Mendes em Associados subia lentamente até o 22º andar, e Sofia sentia cada segundo como uma eternidade. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular, relendo pela 10ª vez a mensagem que havia recebido do hospital na manhã anterior. Prazo final para agendamento da cirurgia, 15 dias. Valor total, R$ 85 mil. Era uma quinta-feira cinzenta de março em São Paulo, e a chuva batia contra as enormes janelas de vidro do prédio. Sofia ajeitou o uniforme azul da empresa de limpeza e respirou fundo. Aos 26 anos, ela já havia enfrentado muitas batalhas na vida, mas nenhuma se comparava ao desespero que sentia agora, vendo sua mãe definhar no hospital público, esperando por uma cirurgia que poderia salvar sua vida. Dona Sofia, a voz da recepcionista do RH, a trouxe de volta à realidade. "A senhora pode entrar na sala da doutora Carla agora." O departamento de recursos humanos era um ambiente asséptico, com móveis modernos e o cheiro artificial de ar-condicionado. Doutora Carla Monteiro, uma mulher elegante de 50 anos, ergueu os olhos dos papéis em sua mesa e sorriu cordialmente. "Bom dia, Sofia. Ouvi dizer que você gostaria de incluir sua mãe no plano de saúde da empresa. Infelizmente, como você já sabe, nosso plano básico para funcionários terceirizados não cobre procedimentos de alta complexidade como o que sua mãe precisa." Sofia sentiu o chão desabar sob seus pés, mas doutora Carla continuou: "No entanto, existe uma exceção. O plano Premium, disponível apenas para executivos e seus cônjuges, tem cobertura completa. Se você fosse casada com algum funcionário do nível executivo, por exemplo..." Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de Sofia. Talvez fosse o desespero, talvez fosse a imagem de sua mãe definhando na cama do hospital, ou talvez fosse simplesmente o instinto de sobrevivência. Antes que pudesse se controlar, as palavras saíram de sua boca: "Eu sou casada com Rafael Mendes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutora Carla piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. "Desculpe, você disse Rafael Mendes, nosso CEO?" Sofia engoliu em seco. Não havia volta agora. "Sim, nós nos casamos há alguns meses. Foi uma cerimônia discreta, você sabe como ele é reservado." A mentira saiu com uma facilidade que a assustou. Rafael Mendes era conhecido em toda São Paulo como um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. Aos 32 anos havia transformado a empresa familiar em um império, mas mantinha sua vida pessoal extremamente privada. Sofia o havia visto algumas vezes durante seu trabalho noturno de limpeza. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes, sempre sério, sempre focado. "Bem, isso é surpreendente", disse doutora Carla, ainda processando a informação. "Será necessário uma documentação, é claro. Certidão de casamento, declaração de dependência. Claro, eu trouxe tudo." Sofia abriu a bolsa com mãos trêmulas, fingindo procurar documentos que não existiam. "Na verdade, deixei em casa. Posso trazer amanhã?" "Perfeito. Enquanto isso, vou começar o processo de inclusão de sua mãe no plano Premium. É uma questão urgente, não é?" Sofia assentiu, sentindo lágrimas de alívio e terror se formarem em seus olhos. "Muito urgente. Então vamos agilizar. Traga os documentos até amanhã ao meio-dia, e eu mesma me encarrego de processar tudo rapidamente." Sofia saiu da sala em uma névoa de pânico e esperança. No corredor, encostou-se à parede fria e deixou a realidade da situação atingi-la em cheio. Ela havia acabado de mentir sobre ser casada com um dos homens mais poderosos de São Paulo. Agora, tinha menos de 24 horas para descobrir como sair dessa situação ou enfrentar as consequências. O telefone tocou em sua bolsa. Era do hospital. "Alô, Sofia, temos uma boa notícia. Conseguimos uma vaga para a cirurgia de sua mãe na próxima semana.
mas precisamos da confirmação do plano de saúde até amanhã. Sofia fechou os olhos e sussurrou: Pode deixar, vou resolver. Sofia passou a madrugada inteira sem dormir, caminhando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo. Havia pesquisado tudo sobre Rafael Mendes na internet. Sua formação em administração pela FGV, seu MBA nos Estados Unidos, a morte prematura do pai que o fez assumir a empresa aos 28 anos. Mas nada disso a ajudava com seu problema atual. Como fingir ser casada com um homem que mal conhecia? Às 5 da manhã tomou uma decisão desesperada. Iria procurá-lo pessoalmente e explicar a situação. Talvez, apenas talvez, ele tivesse um mínimo de compaixão por uma funcionária desesperada tentando salvar a mãe. O problema era que Rafael chegava ao escritório sempre muito cedo, por volta das 6:30 da manhã, e Sofia só tinha acesso ao prédio a partir das 7, quando começava seu turno de limpeza. Mas ela conhecia os seguranças e sabia que, com uma boa desculpa, conseguiria entrar mais cedo. Esqueci uma coisa importante no andar da diretoria ontem. Mentiu para João, o segurança da madrugada. Só vai ser um minutinho. João, que a conhecia há 2 anos, acenou compreensivo. Pode subir, Sofia, mas não demore. Você sabe como são as regras. O 25º andar, onde ficava a presidência, estava imerso em um silêncio sepulcral. Sofia caminhou pelo corredor elegante, com quadros modernos nas paredes e um carpete felpudo que abafava seus passos. Ao passar pela sala de Rafael, viu luz acesa e uma silhueta através do vidro fosco. Respirou fundo e bateu na porta. Entre. A voz grave e autoritária fez seu coração disparar. Sofia abriu a porta e se deparou com Rafael Mendes, sentado atrás de uma mesa imponente, digitando em um notebook. Ele ergueu os olhos e Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado. Pessoalmente, ele era ainda mais impressionante do que ela lembrava. Cabelos escuros ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado a mão por eles várias vezes, barba bem feita e aqueles olhos escuros que pareciam ver através da alma de uma pessoa. Usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, e Sofia pode ver a expressão de completa surpresa em seu rosto. Desculpe, Você não é da limpeza? Perguntou ele, franzindo as sobrancelhas. Sou sim, senhor. Meu nome é Sofia. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse se dirigindo a um animal selvagem. Eu preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. Rafael fechou o notebook e se recostou na cadeira, estudando-a com curiosidade. É bem cedo para isso, não acha? O departamento de RH não abre antes das 8. É sobre o RH, na verdade. Sofia engoliu em seco. Ontem eu cometi um erro terrível, e o senhor vai saber sobre isso de qualquer forma. Então, pensei que seria melhor vir direto. O interesse de Rafael se aguçou. Ele gesticulou para que ela se sentasse na cadeira à frente de sua mesa. Estou ouvindo. Sofia se sentou na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas sobre o colo. A história toda saiu de uma vez. A doença da mãe, a cirurgia urgente, o plano de saúde e, finalmente, a mentira desesperada sobre serem casados. Durante todo o relato, Rafael permaneceu em silêncio, com uma expressão neutra que não revelava nada de seus pensamentos. Quando ela terminou, o silêncio se estendeu por vários segundos que pareceram horas. Então, disse ele finalmente, você disse para o RH que é minha esposa. Eu sei como soa. Eu sei que foi loucura, mas minha mãe está morrendo e eu não sabia mais o que fazer. As lágrimas que Sofia havia segurado desde o dia anterior finalmente começaram a cair. Eu vou renunciar, claro, e vou explicar para outra Carla que menti. Só vim aqui porque achei que o senhor deveria saber primeiro. Rafael se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade de São Paulo, acordando sob a manhã nublada. Ficou ali parado por um longo momento, as mãos nos bolsos da calça social. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou ele, ainda de costas. Maria das Graças Silva. E de que tipo de cirurgia ela precisa? Sofia explicou sobre o tumor e o procedimento complexo que poderia salvar a vida de sua mãe. Rafael ouviu tudo em silêncio, então se virou para encará-la. Você tem irmãos, pai? Não, senhor, somos só nós duas. Rafael voltou para sua cadeira e se sentou.
apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Seus olhos escuros estudaram Sofia com uma intensidade que a fez se remexer desconfortavelmente. Eu tenho uma proposta para você, Sofia. Ela ergueu os olhos, surpresa. Senhor, minha família tem uma tendência insuportável de tentar me casar com filhas de outros empresários. Toda semana é um jantar, uma festa, um evento onde aparece alguma candidata que minha mãe ou minha irmã escolheram para mim. Ele pausou, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Uma esposa falsa poderia resolver esse problema. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que o senhor está sugerindo? Simples. Nós mantemos sua mentira. Você continua sendo minha esposa para fins de plano de saúde e eventos familiares. Em troca, sua mãe recebe o tratamento que precisa e eu ganho paz para trabalhar sem interferência familiar. Mas como isso funcionaria? Rafael se levantou novamente, desta vez caminhando em direção a ela. Teremos que estabelecer algumas regras, é claro, e você terá que aprender algumas coisas sobre mim e minha família para que a farsa seja convincente. Sofia o olhou como se ele tivesse enlouquecido. O senhor está falando sério? Completamente. Você precisa do plano de saúde, eu preciso de paz. É uma troca justa. Ele estendeu a mão para ela. O que me diz, senhora Mendes? Sofia olhou para a mão estendida de Rafael como se fosse uma cobra venenosa. Sua mente girava em círculos, tentando processar a proposta absurda que acabara de ouvir. Eu preciso pensar, murmurou ela, as palavras saindo em um sussurro. Não há muito tempo para pensar. Rafael retirou a mão e consultou o relógio de pulso. São 7h15 da manhã. Você tem até o meio-dia para entregar os documentos do casamento no RH, lembra? A realidade atingiu Sofia como um balde de água fria. Ela havia se esquecido completamente do prazo. Mas como vamos conseguir uma certidão de casamento falsa em poucas horas? Não vamos. Rafael caminhou até um cofre embutido na parede atrás de sua mesa e digitou uma senha. Vamos nos casar de verdade. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. O quê? Um casamento civil no cartório. Rápido, simples, legal. Ele retirou alguns documentos do cofre. Conheço o tabelião do cartório da Bela Vista. Com uma pequena contribuição para a reforma do prédio, tenho certeza de que ele pode nos encaixar ainda hoje de manhã. Mas isso é loucura! Casamento de verdade? Rafael se virou para encará-la, sua expressão séria e determinada. Sofia, pense bem. Você precisa desesperadamente que sua mãe tenha acesso ao plano de saúde. Eu preciso que minha família pare de me pressionar para casar. É uma solução prática para 2 problemas. E depois, o que acontece depois? Estabelecemos um contrato. Prazo determinado, digamos 1 ano. Tempo suficiente para sua mãe se recuperar completamente e para eu convencer minha família de que sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Ele se sentou novamente, pegando uma caneta e um bloco de notas. Obviamente seria apenas no papel. Você continuaria morando onde mora. Eu continuo aqui. Apenas nos encontraríamos quando necessário para manter as aparências. Sofia se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com o trânsito matinal. Pessoas correndo para o trabalho, vivendo suas vidas normais, enquanto ela estava ali, considerando se casar com um estranho. Qual seria a contrapartida? Perguntou ela, ainda olhando pela janela. Além do plano de saúde para sua mãe, você deixaria de ser funcionária terceirizada. Seria contratada diretamente pela empresa como minha assistente pessoal. Salário de R$ 15.000 mensais, mais benefícios. Sofia se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. 15 mil? É um valor justo pelo trabalho que teria. Acompanhar-me em eventos sociais, jantares familiares, algumas viagens de negócios. Precisará de roupas adequadas, conhecimento de etiqueta social. Ele fez uma pausa. Não será fácil, Sofia. Minha família é complicada. Por um longo momento, apenas o som do ar-condicionado e do trânsito lá embaixo preencheu o silêncio. Sofia pensou em sua mãe no hospital, nas contas que se acumulavam, na vida simples, mas digna que sempre haviam levado. Se eu aceitar, disse ela lentamente, quais seriam as regras? Rafael pegou o bloco de notas. Primeira regra, discrição absoluta. Ninguém, além de nós 2, pode saber que é um acordo. Segunda regra, profissionalismo.
Mesmo sendo um casamento de conveniência, em público somos um casal convincente. Terceira regra: respeito mútuo. Suas decisões pessoais são suas, assim como as minhas. E se um de nós quiser sair, terminar o acordo? Cláusula de rescisão. 6 meses de aviso prévio, para que possamos planejar uma separação convincente. Ele ergueu os olhos do papel. Mas, Sofia, isso só funciona se ambos estivermos comprometidos com o acordo. Minha reputação e meus negócios estão em jogo. Sofia fechou os olhos e viu o rosto da mãe. Maria das Graças havia trabalhado como doméstica a vida inteira para sustentar a filha sozinha, nunca reclamando, sempre com um sorriso nos lábios, mesmo nos momentos mais difíceis. Não havia tempo para dúvidas. Eu aceito. Rafael se levantou e estendeu a mão novamente. Desta vez, Sofia a apertou. Então temos um acordo, futura senhora Mendes. Certíssimo, sir. 2 horas depois, Sofia se encontrava no banheiro feminino do 22º andar, olhando-se no espelho e tentando reconhecer a mulher refletida. Rafael havia mandado sua assistente pessoal, Juliana, levá-la até um shopping próximo, para comprar uma roupa adequada para o casamento. Agora ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, sapatos de salto baixo, que não a deixavam desconfortável, e uma bolsa de couro, que custava mais do que ela ganhava em 2 meses. Juliana, uma mulher eficiente de 40 anos, havia sido surpreendentemente discreta, apenas comentando que Sr. Rafael havia pedido para cuidar de alguns detalhes urgentes. Está pronta? A voz de Rafael a fez se virar. Ele estava parado na porta do andar, agora vestindo um terno escuro que o fazia parecer ainda mais imponente. Acho que sim, Sofia suspirou. Ainda não acredito que estamos fazendo isso. Eu já liguei para o hospital. Informei que você é minha esposa e que todos os custos da cirurgia de sua mãe devem ser direcionados para mim pessoalmente. Ele verificou o relógio. A cirurgia está agendada para amanhã às 8 da manhã. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Obrigada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, é parte do nosso acordo. Rafael se aproximou e, surpreendentemente, tocou gentilmente seu braço. Vamos, o cartório nos espera. O cartório da Bela Vista era um prédio antigo no centro de São Paulo, com suas paredes de azulejo português e um ar solene que tornava a situação ainda mais surreal. O tabelião, Dr. Henrique Santos, era um homem idoso de óculos que cumprimentou Rafael com a familiaridade de quem o conhecia há anos. Rafael, meu rapaz, que surpresa receber seu telefonema. E esta deve ser a noiva? Sofia Silva, ela respondeu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Prazer em conhecê-la, minha cara. Vamos aos preparativos? A cerimônia foi rápida e formal. Sofia assinou papéis que mal conseguia ler devido aos nervos, repetiu votos que soavam estranhos em sua boca e, de repente, se viu usando uma aliança simples de ouro que Rafael havia providenciado na joalheria do térreo do cartório. Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher, anunciou o Dr. Henrique com um sorriso caloroso. Rafael se inclinou e beijou levemente a testa de Sofia, um gesto que pareceu surpreendentemente natural para um estranho que havia se tornado seu marido há poucos minutos. Pronto, murmurou ele em seu ouvido. Agora somos oficialmente casados. Saindo do cartório, Sofia se sentiu como se estivesse flutuando. A realidade ainda não havia se fixado completamente quando Rafael parou na calçada e se virou para ela. Preciso que você venha comigo ao RH agora. Vamos entregar a certidão de casamento e resolver a questão do plano de saúde de uma vez. E depois? Depois você vai para casa, prepara uma mala pequena e nos encontramos às 7 da noite no meu apartamento. Minha mãe e minha irmã virão jantar para conhecer melhor minha nova esposa. Sofia sentiu o estômago afundar. Hoje à noite, lembro de ter mencionado que minha família é intensa. Rafael sorriu pela primeira vez desde que se conheceram e Sofia ficou surpresa ao notar como isso transformava completamente seu rosto. Não se preocupe, eu a ajudo a se preparar. Eles voltaram ao prédio da empresa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. No RH, Doutora Carla recebeu a certidão de casamento com uma expressão de choque mal disfarçado. Bem, isso é...
Maravilhoso. Ela gaguejou examinando o documento. Vou processar imediatamente a inclusão de sua sogra no plano premium. Obrigada, Sofia respondeu, ainda não acostumada com a ideia de que Maria das Graças agora era oficialmente sogra de Rafael Mendes. Quando saíram da sala, Rafael se virou para ela uma última vez. Sofia, antes que você vá embora, há algo que precisa saber sobre minha família. Eles vão tentar testá-la, especialmente minha irmã Valentina. Não deixe que a intimidem. O que quer dizer com testar? Perguntas sobre nosso relacionamento, nossa história, como nos conhecemos. Ele pausou. Teremos que criar uma história convincente. Você tem alguma ideia? Sofia pensou por um momento. E se disséssemos que nos conhecemos quando você estava trabalhando tarde e eu estava limpando seu escritório? Que começamos a conversar e aos poucos nos apaixonamos. Rafael completou, assentindo aprovadoramente. É simples o suficiente para ser convincente. E próximo da verdade. Próximo da verdade? Rafael a estudou por um momento com aqueles olhos escuros penetrantes. Nos conhecemos mesmo assim, não foi? E aqui estamos, casados. Sem mais palavras, ele se virou e caminhou de volta para o elevador, deixando Sofia sozinha no corredor, com uma certidão de casamento na bolsa e a sensação de que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. O apartamento de Rafael no bairro dos Jardins era tudo o que Sofia havia imaginado e muito mais. Localizado no último andar de um edifício elegante, tinha janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era moderna e minimalista, com tons de cinza, branco e preto, pontuada por algumas obras de arte contemporânea. Sofia estava parada na sala, usando um vestido preto simples que Rafael havia mandado entregar em sua casa durante a tarde, quando ouviu a chave girando na fechadura. Sofia! A voz dele ecoou pelo apartamento. Estou aqui, ela respondeu, ajeitando nervosamente o colar de pérolas, que também fazia parte do figurino que ele havia providenciado. Rafael apareceu na sala, trocando o terno do trabalho por uma calça social e uma camisa de botão azul claro. Ele parou ao vê-la, seus olhos percorrendo sua aparência de forma avaliativa. Perfeito, disse ele, assentindo com aprovação. Você está linda. Sofia sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Como foi no hospital? Mais cedo, Rafael havia insistido em acompanhá-la para conhecer Maria das Graças e explicar a situação, ou pelo menos a versão oficial da situação. Para a mãe de Sofia, eles haviam se apaixonado e casado rapidamente, e Rafael havia feito questão de custear a cirurgia como gesto de amor pela família. Sua mãe é uma mulher impressionante, Rafael respondeu, servindo 2 copos de vinho tinto. Consegui entender de onde você tirou sua determinação. Ela gostou de você. E eu gostei dela. Ele entregou um copo para Sofia. Agora, sobre esta noite. Minha mãe, Helena, é direta e observadora. Ela vai tentar descobrir tudo sobre nosso relacionamento. Minha irmã, Valentina, é mais complicada. Complicada como? Rafael caminhou até a janela contemplando a cidade, que começava a se iluminar com o anoitecer. Valentina tem 28 anos e nunca trabalhou um dia na vida. Ela se considera a guardiã da reputação da família e tem opiniões muito fortes sobre quem é adequado para os Mendes. Ela não vai gostar de mim. Provavelmente não no início, mas isso não importa. Ele se virou para encará-la. O que importa é que sejamos convincentes, que demonstremos que estamos apaixonados. Sofia quase engasgou com o vinho. Como vamos fazer isso? Pequenos gestos, toques casuais, olhares cúmplices, o jeito como falamos um do outro. Rafael se aproximou dela. Posso? Antes que Sofia pudesse perguntar o que ele queria fazer, Rafael estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi suave, íntimo, e Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Assim, ele murmurou. Gestos naturais como se fossemos íntimos há meses. Sofia assentiu, tentando ignorar o fato de que o toque dele havia parecido muito real para ela. E nossa história? Como nos apaixonamos? Você estava limpando meu escritório numa noite de inverno em julho. Eu havia ficado trabalhando até tarde, como sempre. Começamos a conversar. Sobre o quê? Rafael pensou por um momento. Você me perguntou por que eu trabalhava tanto.
Disse que parecia triste, sempre sozinho naquele escritório enorme. E você respondeu que estava construindo algo maior que eu mesmo. E você disse que entendia, porque estava fazendo a mesma coisa, trabalhando para dar uma vida melhor para sua mãe. Os olhos dele se fixaram nos dela. Nos identificamos, Sofia. Duas pessoas lutando sozinhas, carregando responsabilidades pesadas. Sofia percebeu que não estava mais fingindo. A história que Rafael estava criando tocava perigosamente perto da verdade emocional de suas vidas. E depois? Depois, comecei a esperar pelas noites em que você limpava meu andar. Deixava café pronto, às vezes um doce. Pequenas coisas. Você nunca fez isso, Sofia apontou. Não, mas poderia ter feito. Ele sorriu novamente, aquele sorriso raro que transformava completamente sua expressão. É isso que torna uma boa mentira convincente. Elementos de verdade. O interfone tocou, interrompendo o momento. Elas chegaram, Rafael disse, toda a leveza desaparecendo de sua voz. Lembre-se, somos apaixonados, felizes, e você não precisa provar nada para ninguém. Sofia respirou fundo. Estou pronta. Minutos depois, Helena Mendes entrou no apartamento como uma rainha, inspecionando seus domínios. Aos 60 anos, era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e usando um conjunto de linho bege que provavelmente custava mais que o salário anual de Sofia. Seus olhos, da mesma cor escura de Rafael, examinaram Sofia dos pés à cabeça. Então esta é a famosa Sofia, disse Helena, estendendo uma mão gelada. Rafael nos contou tão pouco sobre você. É um prazer conhecê-la, dona Helena, Sofia respondeu, tentando manter a voz firme. Valentina entrou logo atrás da mãe, e Sofia imediatamente entendeu por que Rafael a havia descrito como complicada. Tinha a beleza fria e calculada de quem sempre teve tudo na vida, cabelos loiros platinados e um vestido designer que gritava dinheiro. Seus olhos azuis, claramente lentes de contato, estudaram Sofia com uma frieza que fez Sofia se sentir como um inseto sob uma lupa. Oi, disse Valentina secamente, mal tocando a mão de Sofia. Vamos jantar? Rafael interveio, colocando a mão nas costas de Sofia, em um gesto protetor que não passou despercebido por nenhuma das mulheres presentes. O jantar foi preparado por uma chefe particular que Rafael havia contratado para a ocasião. A mesa estava posta com cristais e porcelana fina, e Sofia se sentia como se estivesse representando em uma peça de teatro onde não conhecia completamente seu papel. Então, Sofia, Helena começou assim que o primeiro prato foi servido. Rafael me disse que vocês se conheceram no trabalho. Você trabalha na empresa há quanto tempo? 2 anos, dona Helena, Sofia respondeu, grata por terem ensaiado essa parte. E você Qual o seu cargo mesmo? Valentina perguntou com um tom que deixava claro que já sabia a resposta. Eu trabalhava na limpeza, Sofia disse com a cabeça erguida. Agora sou assistente pessoal do Rafael. Que conveniente, Valentina murmurou, cortando delicadamente seu salmão. Rafael colocou a mão sobre a de Sofia em cima da mesa. Sofia é a pessoa mais trabalhadora e dedicada que já conheci. Ela sustenta a mãe sozinha há anos. Admiro isso, Helena disse, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente calorosa. Família é tudo. E sua mãe, querida? O que ela achou de vocês se casarem tão rapidamente? Sofia sentiu uma pontada de culpa ao pensar em Maria das Graças, que havia ficado emocionada demais no hospital para fazer muitas perguntas. Ela ficou muito feliz. Disse que nunca me viu tão radiante. Radiante, Valentina repetiu, como se testasse a palavra. E me diga, Sofia, o que você acha de fazer parte da família Mendes? Deve ser bem diferente do que está acostumada. O tom condescendente era inconfundível. Sofia sentiu a irritação crescer, mas antes que pudesse responder, Rafael interveio. Valentina, Sofia faz parte da família agora. Espero que você a trate com o respeito que ela merece. Claro, querido irmão. Só estou sendo curiosa. Valentina sorriu friamente. Afinal, tudo aconteceu tão rápido. Vocês se conhecem há quanto tempo mesmo? Sofia e Rafael trocaram um olhar rápido. Haviam preparado para essa pergunta. 8 meses, Rafael respondeu. Mas quando você encontra a pessoa certa,
Você simplesmente sabe, Sofia completou, olhando para ele com o que esperava ser uma expressão apaixonada. Que romântico, Valentina disse, claramente não convencida. E onde foi a lua de mel? Silêncio. Eles não haviam pensado nisso. Ainda não fomos, Sofia disse rapidamente. Com a cirurgia da minha mãe. Naturalmente, Helena interrompeu, sua voz suavizando. Como ela está, querida? A cirurgia é amanhã de manhã. Estou nervosa. Rafael apertou sua mão. Vai dar tudo certo. Os melhores médicos de São Paulo vão cuidar dela. Por um momento, o gesto e as palavras de Rafael pareceram genuinamente carinhosos, e Sofia sentiu uma onda inesperada de gratidão e algo mais que não conseguiu identificar. Bem, Helena disse, observando a interação entre eles. Posso ver que vocês se importam muito um com o outro. É óbvio, Valentina disse sarcasticamente, principalmente com todos os benefícios que vêm junto. Valentina! Rafael bateu o punho na mesa, fazendo os copos tremeram. Chega. Não está tudo bem, Sofia disse, finalmente perdendo a paciência. Ela se virou para Valentina, encarando-a diretamente. Você está certa, Valentina. Eu venho de uma família pobre. Minha mãe foi doméstica a vida inteira, e eu trabalhei limpando escritórios para pagar meus estudos. Não nasci em berço de ouro como você. Valentina piscou, claramente surpresa com a resposta direta. Mas, Sofia continuou, eu amo seu irmão, e ele me ama. Não pelo que temos ou deixamos de ter, mas por quem somos. Se isso incomoda você, é seu problema, não nosso. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma palma lenta. Helena estava batendo palmas, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Muito bem, minha querida. Valentina, você conseguiu sua resposta. Rafael olhou para Sofia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia surpresa ali, mas também algo que parecia admiração. Peço desculpas, Valentina murmurou, parecendo genuinamente constrangida pela primeira vez na noite. Eu só quero proteger minha família. Eu entendo, Sofia respondeu, sua voz mais suave agora. Eu faria a mesma coisa por alguém que amo. Helena se levantou, sinalizando o fim do jantar. Bem, acho que esta noite foi muito esclarecedora. Rafael, você escolheu uma mulher forte. Cuide bem dela. Sempre, ele respondeu, levantando-se para beijar a testa de Sofia novamente. Quando Helena e Valentina saíram, Sofia se deixou cair no sofá, exausta. Isso foi... Ela começou. Perfeito. Rafael terminou, sentando-se ao lado dela. Você foi perfeita, Sofia. Especialmente no final. Até Valentina ficou impressionada. Sofia o olhou. Você realmente achou que foi convincente? Rafael a estudou por um longo momento. Sabe de uma coisa? Por alguns momentos, até eu acreditei. Havia algo na voz dele, uma suavidade que fez o coração de Sofia acelerar. Por um instante, os olhos dele se encontraram, e Sofia sentiu uma tensão diferente no ar. Não a tensão nervosa da performance, mas algo mais profundo, mais perigoso. Então, Rafael se levantou abruptamente. É melhor você ir para casa. Amanhã será um dia longo com a cirurgia de sua mãe. A magia do momento se quebrou, e Sofia se lembrou da realidade. Aquilo era apenas um acordo de negócios, não importa o quão real pudesse parecer às vezes. Você está certo, ela disse, pegando a bolsa. Obrigada por tudo hoje. Sofia, ele a chamou quando ela chegou à porta. Sua mãe vai ficar bem, eu prometo. E pela primeira vez desde que se conheceram, Sofia acreditou completamente em uma palavra que Rafael Mendes havia dito. Sofia chegou ao Hospital Sírio-Libanês às 6 da manhã, 2 horas antes da cirurgia de sua mãe. O lugar era um mundo completamente diferente dos hospitais públicos que ela conhecia. Corredores amplos e silenciosos, decoração elegante e um cheiro de limpeza que não carregava o desespero que ela estava acostumada a sentir em ambientes hospitalares. Maria das Graças estava acordada em seu quarto privativo, olhando pela janela que dava vista para o Parque Ibirapuera. Quando viu Sofia entrar, seu rosto se iluminou. Minha filha, como você está linda hoje! Sofia havia vestido uma das roupas que Rafael providenciou, uma blusa de seda azul e uma calça social preta. Ainda se sentia desconfortável com as roupas caras, mas sua mãe parecia orgulhosa. Como você está se sentindo, mãe?
Melhor do que me senti em meses, querida. Os médicos aqui são maravilhosos. E seu marido, Maria das Graças, sorriu com carinho. Ele é um homem muito especial, Sofia. Ontem ele ficou aqui conversando comigo por mais de 1 hora. Sofia se sentou na cadeira ao lado da cama. Sobre o que vocês conversaram? Sobre você, principalmente. Ele me contou como vocês se conheceram, como ele se apaixonou pela minha menina trabalhadora e determinada. Maria das Graças pegou a mão da filha. Eu podia ver nos olhos dele, Sofia. Ele realmente te ama. Sofia sentiu um aperto no peito. Rafael havia sido tão convincente que até sua própria mãe acreditava na farsa. Mãe, Bom dia. A voz de Rafael na porta interrompeu o que Sofia estava prestes a dizer. Ele entrou carregando um buquê de flores brancas e usando um terno cinza escuro que o fazia parecer ainda mais imponente no ambiente hospitalar. Rafael! Maria das Graças exclamou estendendo os braços. Que bom que você veio. Sofia observou fascinada como Rafael se transformou ao se aproximar de sua mãe. Toda a frieza empresarial desapareceu, substituída por uma gentileza genuína, enquanto ele beijava a testa de Maria das Graças e arrumava as flores em um vaso. Como a senhora está se sentindo hoje, Dona Maria? Confiante. Os médicos disseram que a cirurgia tem 90% de chance de sucesso. E vai dar certo, Rafael disse com convicção, sentando-se do outro lado da cama. A senhora é uma mulher forte igual a sua filha. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não importava se Rafael estava apenas representando. Naquele momento, seu cuidado com Maria das Graças parecia absolutamente real. Dr. Rodrigo Santana, o cirurgião-chefe, entrou no quarto acompanhado de uma equipe de enfermeiros. Era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma presença que inspirava confiança. Bom dia, Dona Maria. Família. Ele cumprimentou Rafael com um aperto de mão respeitoso. Vamos começar os preparativos para a cirurgia. Doutor. Rafael se levantou. Eu gostaria de acompanhar pessoalmente todo o procedimento. Estarei disponível para qualquer decisão que precise ser tomada. Claro, Sr. Mendes. Manteremos vocês informados a cada etapa. Enquanto os enfermeiros preparavam Maria das Graças para ser levada ao centro cirúrgico, Sofia sentiu o pânico começar a tomar conta dela. E se algo desse errado? E se ela perdesse a única família que tinha? Minha filha, Maria das Graças chamou suavemente. Venha aqui. Sofia se aproximou, e sua mãe segurou suas mãos com força surpreendente. Eu criei uma mulher forte, corajosa e boa. Não importa o que aconteça hoje, eu já tive a maior alegria da minha vida. Ver você encontrar alguém que te ama do jeito que você merece ser amada. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Mãe, eu te amo tanto. Eu também te amo, minha menina. Agora cuide do seu marido enquanto eu não estou aqui. Ele parece que precisa de alguém para cuidar dele também. Sofia olhou para Rafael, que havia se afastado discretamente para dar privacidade para elas, mas ainda estava perto o suficiente para ouvir. Seus olhos encontraram os dela por um momento, e ela viu algo que não esperava: vulnerabilidade. Depois que Maria das Graças foi levada para o centro cirúrgico, Sofia e Rafael se encontraram sozinhos na sala de espera privativa. Sofia estava sentada com as mãos entrelaçadas, tentando conter a ansiedade, quando Rafael se sentou ao lado dela. Ela vai ficar bem, ele disse suavemente. Como você pode ter tanta certeza? Rafael ficou quieto por um momento. Porque eu não vou permitir que seja diferente. Dr. Santana é o melhor cirurgião oncológico do país. A equipe é excepcional. Sua mãe está nas melhores mãos possíveis. Sofia o olhou. Por que você está fazendo tudo isso? E não me diga que é só pelo nosso acordo. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo continuava sua correria matinal, alheia ao drama que se desenrolava no hospital. Quando eu tinha 12 anos, ele disse finalmente, meu pai teve um ataque cardíaco. Ficamos 8 horas neste mesmo hospital esperando. Minha mãe, Valentina e eu apenas esperando. Sofia permaneceu em silêncio, sentindo que Rafael estava compartilhando algo muito pessoal. Ele sobreviveu àquele ataque, mas nunca mais foi o mesmo. Morreu 5 anos depois, quando eu tinha 17. E durante todo esse tempo, eu prometi para mim mesmo que nunca mais me sentiria impotente em uma situação como aquela. É por isso que você trabalha tanto, Sofia disse.
não como uma pergunta, mas como uma constatação. Poder significa controle. Controle significa que posso proteger as pessoas que... Ele pausou. As pessoas que... O quê? Rafael se virou para olhá-la. As pessoas que importam para mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Sofia sentiu como se estivessem à beira de algo importante, algo que mudaria a natureza do acordo entre eles. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, Dr. Santana apareceu na porta, ainda vestindo o uniforme cirúrgico. Como ela está? Sofia se levantou rapidamente. O médico sorriu. A cirurgia foi um sucesso completo. Conseguimos remover todo o tumor e não há sinais de metástase. Dona Maria está na recuperação e deve acordar em algumas horas. Sofia sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Rafael imediatamente a apoiou, seu braço forte ao redor de sua cintura. Posso vê-la? Sofia perguntou, as lágrimas de alívio correndo livremente pelo rosto. Em cerca de 1 hora. Ela ainda está sob efeito da anestesia. Quando o médico saiu, Sofia se virou para Rafael, que ainda a segurava. Sem pensar, ela se jogou em seus braços, soluçando de alívio contra seu peito. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por salvar minha mãe. Rafael a abraçou mais forte, seu queixo apoiado no topo da cabeça dela. Não precisa agradecer, Sofia. Por alguns minutos, eles permaneceram assim, e Sofia se permitiu sentir-se segura nos braços de Rafael. Era perigoso, ela sabia. Estava começando a confundir a representação com sentimentos reais. Mas naquele momento, com sua mãe fora de perigo e os braços fortes de Rafael ao seu redor, ela não se importava com os perigos. Akashinbas. 3 semanas depois da cirurgia, Sofia se encontrava em uma situação que jamais imaginou. Sentada na primeira classe de um avião com destino ao Rio de Janeiro, folheando uma revista de moda, enquanto Rafael trabalhava em seu laptop ao lado dela. Nervosa? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Um pouco. Sofia fechou a revista. Nunca estive em um evento como este. O evento em questão era o casamento da filha de um importante parceiro de negócios de Rafael. Seria o primeiro compromisso social deles como casal fora de São Paulo, e Sofia sabia que haveria ainda mais pessoas observando, analisando, julgando. Nas últimas semanas ela havia se adaptado surpreendentemente bem à sua nova vida. O apartamento que Rafael alugou para ela era pequeno, mas confortável, localizado em Pinheiros, muito melhor que sua antiga casa na Zona Leste, mas não tão ostentatório que a deixasse desconfortável. Ela visitava sua mãe todos os dias, que se recuperava magnificamente em uma clínica de reabilitação particular. Sofia, Rafael fechou o laptop e se virou para ela. Preciso te dizer algo sobre este fim de semana. O quê? Vamos ficar no mesmo quarto. É esperado, já que somos casados. Sofia sentiu o rosto esquentar. Nas últimas semanas, haviam mantido uma distância segura um do outro. Encontravam-se apenas quando necessário para eventos ou jantares, sempre profissionais, sempre cordiais. Eu posso dormir no chão, ela ofereceu. Não seja ridícula. É uma suíte presidencial. Tem um sofá enorme. Você dormiria no sofá? Rafael a olhou com uma expressão divertida. Sofia, eu tenho 1,85 m de altura. Você tem, o quê? 1,65 m? Quem você acha que vai ficar mais confortável no sofá? Ela não conseguiu discutir com essa lógica. O Hotel Copacabana Palace era ainda mais luxuoso do que Sofia havia imaginado. Sua suíte tinha vista para a praia, móveis antigos elegantes e um banheiro de mármore maior que seu antigo quarto. É impressionante, ela murmurou caminhando até a janela. Você vai se acostumar, Rafael disse, afrouxando a gravata. O coquetel de boas-vindas é em 2 horas. Você trouxe o vestido que a personal shopper escolheu? Sofia assentiu. A tal personal shopper era outra adição estranha à sua nova vida. Uma mulher eficiente chamada Carla, que aparecia em seu apartamento com roupas e acessórios para cada ocasião. 2 horas depois, Sofia se olhava no espelho do banheiro, mal reconhecendo a mulher refletida. O vestido de coquetel azul marinho realçava sua figura. O cabelo estava impecavelmente arrumado em um coque baixo, e a maquiagem profissional destacava seus olhos escuros. Quando saiu do banheiro,
encontrou Rafael esperando, usando um smoking que o fazia parecer saído de um filme. Ele parou no meio do que estava fazendo ao vê-la. Você está... Ele começou. Então parou. Está tudo bem? O vestido não ficou bom? Não, está perfeito. Você está perfeita. Havia algo na voz dele que fez Sofia olhá-lo mais atentamente. Pronta? O coquetel estava sendo realizado no terraço do hotel, com vista para a praia de Copacabana ao pôr do sol. Sofia nunca havia visto tantas pessoas elegantes em um só lugar. Mulheres com joias que provavelmente valiam mais que casas inteiras. Homens em smokings caros, discutindo negócios entre goles de champanhe. Rafael, um homem robusto de 50 anos, se aproximou deles. Que bom te ver, meu rapaz. Eduardo, Rafael apertou a mão do homem calorosamente. Parabéns pela Marina. E esta é minha esposa, Sofia. A famosa Sofia. Eduardo beijou sua mão. Marina está ansiosa para conhecê-la. Durante a próxima hora, Sofia foi apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes ela tentava desesperadamente lembrar. Empresários, políticos, socialites. Um mundo completamente diferente de tudo que conhecia. Você está se saindo muito bem, Rafael murmurou em seu ouvido durante um momento de pausa. Não me sinto assim. Olhe para mim. Ela obedeceu e Rafael segurou suavemente seu queixo. Você pertence aqui tanto quanto qualquer uma dessas pessoas. Nunca se esqueça disso. Rafael, querido, uma voz estridente os interrompeu. Uma mulher loira de 40 anos, com um botox evidente e vestindo mais joias do que Sofia achava fisicamente possível, se aproximou deles. Patrícia, Rafael forçou um sorriso. Como você está? Maravilhosa. E esta deve ser sua esposa. O jeito como Patrícia disse a palavra fez Sofia perceber que ela sabia exatamente de onde ela vinha. Sofia Mendes. Sofia estendeu a mão com um sorriso educado. Que interessante. Onde vocês se conheceram mesmo? No trabalho, Sofia respondeu simplesmente. Ah, que romântico. E me diga, querida, o que você achou da adaptação? Deve ser desafiador se adaptar a este mundo. Sofia sentiu a tensão no braço de Rafael, que estava ao seu redor. Era claramente uma provocação, uma tentativa de fazê-la se sentir deslocada. Sabe, Patrícia, Sofia disse com um sorriso doce, você está certa. Foi desafiador no início, especialmente aprender a distinguir entre pessoas genuinamente elegantes e aquelas que apenas tentam muito. O sorriso de Patrícia vacilou. Desculpe, a verdadeira elegância vem de dentro, não acha? Bondade, educação, tratar bem as pessoas independente de sua origem. Sofia pausou significativamente. Mas tenho certeza de que você entende isso. Rafael tossiu para disfarçar uma risada. Patrícia murmurou uma desculpa e se afastou rapidamente. Onde você aprendeu a fazer isso? Rafael perguntou, impressionado. 2 anos limpando escritórios te ensinam muito sobre como as pessoas realmente são, Sofia respondeu. E minha mãe sempre me ensinou que não preciso diminuir ninguém para me sentir maior. Rafael a olhou com uma expressão que Sofia não conseguiu decifrar. Você é extraordinária. Sabia disso? Antes que Sofia pudesse responder, a música começou a tocar na área de dança do terraço. Rafael estendeu a mão para ela. Dança comigo? Na pista de dança, Rafael a puxou para perto, uma mão em sua cintura, a outra segurando sua mão. Sofia havia aprendido a dançar valsa em aulas gratuitas, oferecidas pela igreja de seu bairro quando era adolescente, mas nunca havia dançado assim, tão perto de alguém, tão intimamente. Você dança bem, Rafael murmurou contra seu ouvido. Você parece surpreso. Você me surpreende constantemente, Sofia. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, seus corpos se movendo em perfeita sincronia. Sofia estava perigosamente consciente de cada ponto onde eles se tocavam. A mão dele em suas costas, o peito dele contra o seu, o cheiro de seu perfume. Sofia, Rafael disse suavemente. Sim, às vezes eu esqueço que isso não é real. Sofia ergueu os olhos para encontrar os dele. Havia algo ali que a fez esquecer de respirar, uma intensidade, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Eu também, ela sussurrou. Por um momento, pareceu que Rafael iria beijá-la. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, seus olhos fixos nos dela. Sofia sentiu seu coração disparar,
seu corpo se inclinar ligeiramente em direção ao dele. Então, a música parou e o momento se quebrou. Devemos voltar para o quarto, Rafael disse, sua voz ligeiramente rouca. Amanhã será um dia longo. Sofia assentiu, sem confiar em sua própria voz. No elevador, o silêncio entre eles era carregado de tensão. Sofia se perguntava se Rafael podia ouvir seu coração batendo, se ele sentia a mesma atração perigosa que estava crescendo entre eles. Quando chegaram ao quarto, Rafael imediatamente se dirigiu ao closet. Vou tomar um banho e depois arrumo o sofá, ele disse sem olhar para ela. Rafael? Sofia o chamou antes que ele desaparecesse no banheiro. Sim? Obrigada. Por hoje e por tudo. Por me defender daquela mulher. Rafael se virou para olhá-la. Sofia, você não precisa da minha defesa. Você é mais do que capaz de se defender sozinha, mas... Ele pausou. Mas eu sempre vou estar do seu lado. Não esqueça disso. Depois que ele fechou a porta do banheiro, Sofia se sentou na cama, tentando processar tudo o que estava sentindo. O acordo havia sido simples no início, uma troca mutuamente benéfica. Mas agora, com a linha entre representação e realidade se tornando cada vez mais tênue, Sofia se perguntava em que exatamente havia se metido. E mais assustador ainda, ela se perguntava se ainda queria sair. Sofia acordou com o som suave das ondas batendo na praia de Copacabana. Por um momento, esqueceu onde estava, até que a realidade da noite anterior voltou à tona. Ela estava deitada na cama king size do hotel, mas estava sozinha. Levantou-se devagar e olhou para o sofá da sala. Rafael estava dormindo ali, seu corpo alto claramente desconfortável no móvel que era pequeno demais para ele. Tinha dispensado o pijama e dormia apenas de calça de moletom, o torso nu revelando músculos definidos que Sofia tentou não reparar. Checou o relógio. Eram 6 da manhã. O casamento seria às 5 da tarde, então ainda tinha um tempo. Sofia se dirigiu silenciosamente para a varanda, apreciando a vista do amanhecer sobre o oceano. Não conseguiu dormir. A voz de Rafael a fez se virar. Ele havia colocado uma camiseta e segurava 2 xícaras de café que havia pedido ao room service. Dormi bem. Só acordei cedo. Ela aceitou o café gratamente. E você? O sofá estava confortável? Rafael riu baixinho. Já dormi em lugares piores. Eles permaneceram em silêncio confortável, observando a cidade acordar lá embaixo. Sofia estava consciente de que algo havia mudado entre eles na noite anterior, mas não sabia exatamente o que nem como lidar com isso. Sofia, Rafael disse finalmente, sobre ontem à noite. Não precisa dizer nada. Ela o interrompeu rapidamente. Estávamos representando, eu entendo. Rafael se virou para encará-la. E se eu dissesse que não estava representando? O coração de Sofia saltou. Rafael, esqueça que eu disse isso. Ele se afastou da sacada. Vou fazer exercícios na academia do hotel. Nos encontramos para o almoço? Antes que Sofia pudesse responder, ele já havia saído do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos confusos e o eco de suas palavras. O almoço foi tenso, com ambos evitando cuidadosamente qualquer assunto que pudesse levar de volta à conversa da manhã. Rafael estava de volta ao seu modo profissional, discutindo detalhes sobre o evento da noite e as pessoas importantes que estariam presentes. A cerimônia será na igreja de São José da Lagoa Rodrigo de Freitas, ele explicou enquanto cortava seu salmão. Depois, a recepção será aqui no hotel. Marina é filha única, então Eduardo não poupou gastos. Quantas pessoas estarão lá? Aproximadamente 300. Metade do mundo empresarial do Rio e São Paulo estará presente. Sofia sentiu o estômago se contrair. 300 pessoas. Você vai ficar bem. Apenas siga minha orientação e seja você mesma. E se alguém descobrir? E se perceberem que somos falsos? Rafael parou de comer e a olhou diretamente. Sofia, o que sentimos um pelo outro pode ter começado como fingimento, mas o respeito, a admiração, isso é real. Use isso. Havia algo na forma como ele disse, o que sentimos, que fez Sofia se questionar novamente sobre os limites de sua representação. Às 3 da tarde, Sofia estava no salão de beleza do hotel, sendo preparada por uma equipe de profissionais. Quando terminaram, ela mal se reconheceu no espelho. Seus cabelos estavam em um penteado elegante,
com mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem era sofisticada, mas natural, e o vestido de festa azul royal que Carla havia escolhido a fazia parecer uma princesa. Quando saiu do elevador no lobby, encontrou Rafael esperando, impecável em seu smoking preto. A expressão em seu rosto quando a viu fez Sofia se sentir como se fosse a única mulher no mundo. Você está... Ele começou, depois balançou a cabeça. Não há palavras. No carro a caminho da igreja, Rafael de repente pegou sua mão. Há algo que preciso te contar antes de chegarmos lá. O quê? Minha ex-namorada, Isabela, provavelmente estará presente. Terminamos há 1 ano, mas ela ainda mantém esperanças de uma reconciliação. Sofia sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes? Isso era ridículo. Por que está me contando isso? Porque ela pode tentar causar problemas. Isabela não aceita bem quando não consegue o que quer. E o que ela quer? Rafael olhou para Sofia com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. A mim. A igreja estava repleta de flores brancas e douradas, e Sofia nunca havia visto um casamento tão elaborado. Quando entraram, várias cabeças se viraram para olhá-los, e Sofia ouviu sussurros discretos ao passarem. Ali está ele. Então é verdade que ele se casou? Quem é ela? Rafael manteve a mão firmemente na cintura de Sofia, guiando-a até seus lugares na terceira fileira. Ela tentou se concentrar na cerimônia, mas estava constantemente consciente dos olhares curiosos e das conversas sussurradas ao seu redor. A noiva, Marina, estava deslumbrante em um vestido de renda francesa que provavelmente custava mais que um carro. Quando ela disse sim ao noivo, Sofia sentiu uma pontada inexplicável de melancolia. Ela nunca teria um casamento de verdade, com amor verdadeiro. Olhou de soslaio para Rafael, que assistia à cerimônia com expressão neutra. O que ele estava pensando? Alguma vez ele desejou um casamento real com alguém que amasse de verdade? Marido e mulher, declarou o padre, e os noivos se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosa. Na recepção no hotel, Sofia ficou impressionada com a decoração. O salão havia sido transformado em um jardim encantado, com lustres de cristal, flores em abundância e uma orquestra tocando música clássica. Rafael, uma voz feminina os interrompeu assim que entraram no salão. Sofia se virou e viu uma mulher deslumbrante se aproximando. Alta, loira com um vestido vermelho, que custava provavelmente mais que o salário anual de Sofia, e um sorriso que não chegava aos olhos. Esta só podia ser Isabela. Isabela, Rafael respondeu educadamente, mas Sofia notou que ele puxou-a ligeiramente mais para perto. Você está lindo como sempre, Isabela disse, ignorando completamente Sofia. Senti sua falta no evento de caridade do mês passado. Estava ocupado. Isabela, esta é minha esposa, Sofia. Pela primeira vez, Isabela olhou para Sofia, seus olhos azuis a examinando dos pés à cabeça com descarada hostilidade. Ah, sim, a esposa. O tom de Isabela deixava claro o que ela pensava sobre o assunto. Que interessante. É um prazer conhecê-la, Sofia disse educadamente, estendendo a mão. Isabela apertou sua mão com força desnecessária. O prazer é meu. Rafael e eu temos uma história muito longa, não é, querido? História é exatamente isso, passado. Rafael respondeu friamente. Oh, mas alguns passados são difíceis de esquecer. Isabela sorriu maliciosamente. Especialmente quando foram tão intensos. Sofia sentiu a raiva crescer em seu peito. Essa mulher estava claramente tentando marcá-la território, e Sofia não iria deixar passar. Imagino que sim, Sofia disse com um sorriso doce. Mas felizmente Rafael encontrou algo muito melhor. Não é assim que funciona a evolução. O sorriso de Isabela vacilou ligeiramente. Que espirituosa. Uma das muitas coisas que amo nela, Rafael disse, beijando suavemente a têmpora de Sofia. O gesto pareceu tão natural, tão real, que por um momento Sofia esqueceu o que estavam representando. Bem, Isabela disse, recompondo-se, espero que sejam muito felizes. Embora, estatisticamente, casamentos por interesse tendem a não durar muito. Bom, então é uma sorte que o nosso seja por amor, Sofia respondeu, olhando diretamente nos olhos de Isabela. Vamos dançar, amor? Rafael sugeriu, claramente querendo encerrar a conversa. Na pista de dança, Rafael a puxou para seus braços,
e Sofia sentiu novamente aquela sensação perigosa de completude. Obrigado, ele murmurou contra seu ouvido. Por quê? Por me defender, por ser perfeita. Sofia ergueu os olhos para encontrar os dele. Ela ainda te ama. Isabela nunca me amou. Ela amava o que eu representava. Status, dinheiro, posição social. E você a amou? Rafael ficou quieto por tanto tempo que Sofia pensou que ele não iria responder. Eu pensei que sim, mas agora eu sei a diferença. Qual diferença? Rafael parou de dançar e segurou o rosto de Sofia entre suas mãos, ali mesmo no meio da pista de dança, com 300 pessoas ao redor. A diferença entre gostar da ideia de alguém e realmente conhecer a pessoa. Entre admirar a aparência de alguém e se apaixonar por sua alma. O coração de Sofia parou. Rafael, eu sei que nosso acordo tem prazo determinado. Eu sei que começou como fingimento. Mas, Sofia, o que sinto por você não é mais fingimento. Antes que Sofia pudesse responder, Rafael se inclinou e a beijou. Não foi o beijo casto que haviam trocado na igreja durante o casamento falso, nem o beijo na testa que ele dava para as aparências. Foi um beijo real, profundo, cheio de emoção reprimida. Quando se separaram, Sofia estava sem fôlego. Isso não estava no acordo, ela sussurrou. Não, Rafael concordou. Não estava. O voo de volta para São Paulo foi tenso e silencioso. Sofia olhava pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido no Rio. O beijo de Rafael havia mudado tudo, borrado completamente as linhas de seu acordo profissional. Rafael trabalhava em seu laptop, mas Sofia podia sentir que ele estava tão distraído quanto ela. Várias vezes ela o pegou olhando para ela, mas sempre desviava o olhar quando seus olhos se encontravam. Quando o avião pousou em Congonhas, Sofia finalmente quebrou o silêncio. Precisamos conversar. Eu sei. Rafael respondeu guardando o laptop. Meu apartamento ou o seu? O meu. Preciso verificar se está tudo bem e pegar algumas coisas. O apartamento de Sofia em Pinheiros parecia estranho depois do luxo do Copacabana Palace. Era aconchegante e simples, decorado com móveis básicos mas limpos, fotos de família e alguns livros que ela havia colecionado ao longo dos anos. Quer café? Ela ofereceu, precisando de algo para fazer com as mãos. Por favor. Enquanto preparava o café, Sofia tentou organizar seus pensamentos. O beijo havia sido inesperado, mas se fosse honesta consigo mesma, não havia sido indesejado. Nas últimas semanas ela havia notado pequenos momentos. O jeito como Rafael olhava para ela, quando pensava que ela não estava vendo, como ele sempre se certificava de que ela estava confortável em situações sociais, a gentileza genuína que ele mostrava com sua mãe. Sofia, Rafael disse quando ela trouxe as xícaras de café. Sobre ontem à noite. Você se arrependeu? Ela perguntou diretamente. Rafael a olhou surpreso. Não, nem um pouco. E você? Sofia se sentou no sofá mantendo uma distância segura dele. Estou confusa. Por quê? Porque isso complica tudo. Nosso acordo, meu trabalho, minha vida. Ela pausou. Eu não sei o que é real e o que é performance anymore. Rafael se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a rua movimentada de Pinheiros. Quer saber o que é real, Sofia? O que sinto quando acordo de manhã e meu primeiro pensamento é sobre você. O que sinto quando vejo você interagir com minha família e percebo que você se importa genuinamente com eles, mesmo com a Valentina sendo difícil. Sofia sentiu seu coração acelerar. O que sinto, Rafael continuou se virando para encará-la, quando vejo você com sua mãe e percebo que nunca conheci alguém tão genuinamente bondoso e altruísta. O que sinto quando você enfrenta pessoas como Patrícia ou Isabela com tanta dignidade e força. Rafael, deixe-me terminar. Ele se aproximou dela. Eu sei que começamos isso como um acordo de negócios. Eu sei que você aceitou porque estava desesperada para salvar sua mãe. Mas em algum lugar pelo caminho, eu me apaixonei por você. Não pela ideia de você, não pela conveniência de você, por você, Sofia. Pela mulher corajosa, inteligente e compassiva que você é. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. E se isso não der certo? E se estivermos confundindo gratidão com amor? Você salvou minha mãe, mudou minha vida. Então deixe-me fazer uma pergunta. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos.
Se amanhã sua mãe estivesse completamente curada, se você tivesse todo o dinheiro que precisasse, se não houvesse acordo entre nós, você ainda quereria estar aqui comigo? Sofia olhou nos olhos escuros dele, procurando por qualquer sinal de que isso era apenas uma extensão elaborada de sua performance. Mas tudo que viu foi vulnerabilidade, esperança e algo que parecia muito com amor. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quereria. Rafael sorriu e foi o sorriso mais genuíno que Sofia já havia visto dele. Então podemos esquecer o acordo? Podemos tentar isso de verdade? Mas e sua família? E se eles descobrirem como tudo começou? Minha família te ama, Sofia, especialmente minha mãe. Ela me disse depois daquele primeiro jantar que você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Rafael riu baixinho. E ela estava certa. E o trabalho? Eu não posso mais ser sua funcionária se... Então você não será. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. Voltar para a faculdade, abrir seu próprio negócio, trabalhar em outra empresa. Ele apertou suas mãos. Sofia, eu não quero que você fique comigo por obrigação ou gratidão. Quero que fique porque me ama. Sofia estudou o rosto dele por um longo momento. Você tem certeza disso? Tenho certeza de que há dezenas de mulheres como Isabela que seriam mais adequadas. Adequadas para quê? Para usar meu dinheiro? Para aparecerem bem em fotos de revista? Rafael balançou a cabeça. Sofia, você me fez rir pela primeira vez em anos. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Você me mostrou o que significa realmente se importar com alguém além de mim mesmo. Eu te amo, Sofia disse de repente, as palavras saindo antes que ela pudesse pensar 2 vezes. Eu não queria. Tentei lutar contra isso. Mas eu te amo, Rafael. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o sol nascendo. Então podemos fazer isso funcionar? Podemos tentar um relacionamento real? Em resposta, Sofia se inclinou e o beijou. Diferente do beijo da noite anterior, que havia sido cheio de paixão reprimida, este foi suave, terno, cheio de promessas. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Então, senhora Mendes, o que fazemos agora? Sofia riu. Bem, senhor Mendes, acho que deveríamos começar com um encontro de verdade. Você sabe onde você me busca na minha porta, me leva para jantar, e tentamos nos conhecer sem a pressão de fingir que somos casados. Há apenas um problema com esse plano, Rafael disse sorrindo. Qual? Nós já somos casados. Sofia riu, realizando que era verdade. Então acho que teremos que fazer isso ao contrário. Primeiro nos apaixonamos, depois namoramos, depois nos conhecemos de verdade. Soa perfeito para mim, Rafael disse, beijando-a novamente. Lá fora, São Paulo continuava sua agitação perpétua, mas no pequeno apartamento em Pinheiros, 2 pessoas que haviam começado como estranhos em um acordo de conveniência descobriram algo que nenhum contrato poderia garantir: amor verdadeiro. E pela primeira vez desde que se conheceram, tanto Sofia quanto Rafael sabiam que não estavam mais representando.